Todas as quartas-feiras do mês de janeiro, nós vamos continuar a série Profetizando 2026. Deus começou a comunicar conosco desde o dia 31 de dezembro, palavras do que vai acontecer em 2026. E pessoas inteligentes e sábias, elas não precisam provar para ver, elas precisam crer para ver. A fé nunca veio pelo enxergar. Não foi através dos milagres que Jesus realizou que os discípulos receberam fé. Aliás, um dia eles estavam navegando e começou a vir um forte vento e tempestade. E os discípulos titubearam com medo e ausência de fé. E eles disseram assim para Jesus: por favor, mestre, aumenta a nossa fé. Nós estamos com pouca fé. Engraçado que eles tinham acabado de sair de uma grande visitação do Espírito Santo através de Jesus com cura de enfermos. Jesus tinha acabado de expulsar demônios. Jesus tinha tido um dia exaustivo de trabalho, de milagres. Aquele dia Jesus tinha expulsado demônio, Jesus tinha curado enfermo, Jesus tinha multiplicado coisas. Presta atenção, eles tinham visto Jesus fazer muitas coisas. E assim também aqui, nós vemos no dia a dia Jesus fazendo muitas coisas. Porém, se nós não tivermos cuidado e zelo para diariamente ler a palavra de Deus, nos alimentarmos de fontes puras da palavra de Deus, como esses livros que são um exemplo de fonte pura da palavra de Deus, como livros que nos levam para mais perto de Deus, como podcasts, né? Nós temos no Spotify também o Farolcast, tem o YouTube, e não só da Farol, tem outras fontes maravilhosas. Eu amo certos pastores e posso recomendar um com certeza. Luciano Subirá é um dos meus favoritos. Ele entende muito de Bíblia e prega de maneira muito dinâmica e prática. Essa última viagem que fizemos, encontramos com ele, e eu disse: pastor, você foi o maior inspirador do meu ano de 2025. Eu me meti num jejum de 21 dias por causa de você, porque Deus usou a sua vida. Então, tem tantos materiais bons que a gente pode ler, né? Começar o dia priorizando Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não consigo ler. Tem aplicativos da Bíblia hoje que você põe play e ouve a palavra de Deus. Ouvindo louvores, ouvindo canções que vão te levar para mais perto de Deus, né? Então, nós precisamos entender que neste ano, uma das coisas importantes é buscar sabedoria de Deus para a vida. Se nós não tivermos essa busca intencional pela palavra de Deus, dificilmente nós vamos ouvir a voz de Deus. E porventura, vamos ter uma fé pequena, mesmo vendo milagres acontecendo na vida das outras pessoas. Os discípulos tinham visto um monte de milagres naquele dia, mas quando o barco começou a chacoalhar e a tempestade começou a descer, eles ficaram com medo de morrer, e eles disseram: aumenta a minha fé, estou com a fé pequena. Talvez você chegou aqui hoje com a sua fé pequena, e eu profetizo que você vai sair alimentado, cheio de esperança, com uma forma nova, uma capacidade nova de enxergar a vida. Amém? A fé vem pelo ouvir. É importante parar para ouvir a palavra de Deus. É importante, depois de ouvir, praticar, obedecer. Não sejam apenas ouvintes, diz a palavra de Deus, mas tornem-se em praticantes da palavra de Deus. Então, todas essas quartas-feiras do mês de janeiro, nós estamos nos dedicando a ouvir. Essa última semana, o apóstolo Lenilson de Itatiba veio pregar aqui. Quem estava aqui na quarta-feira ou assistiu online? Levante sua mão. Quem não veio e não assistiu, precisa assistir a palavra que está no YouTube. Foi maravilhoso, foi assertivo, foi edificante. E nessa quarta nós teremos o pastor Rafael Belo, que também já ouvi dizer que é uma bênção. Ouça a palavra de Deus, né? E daí na outra quarta vai ter o profeta da casa, que sou eu mesmo. Eu vou buscar uma palavra que confirme no coração
de cada um de vocês, aquilo que Deus vai fazer em 2026. E depois nós teremos a última quarta de janeiro, que não será diferente. E a gente vai compondo cada uma dessas palavras, vai escrevendo no nosso caderninho, vai escrevendo nas tábuas do nosso coração. E sabe o que vai acontecer? Durante o ano, quando você estiver passando por um momento de crise de fé, crise de esperança, ou quando você estiver celebrando um milagre, você vai lembrar, pô, isso saiu primeiro da palavra de Deus. Isso Deus disse naquele culto. Deus disse que aconteceria isso. Então você vai ter a sua fé edificada. Sabe, ontem nós estávamos num curso aqui. Vez ou outra nós fazemos um curso de finanças à luz da palavra de Deus. Eu dividi o papel de professor junto com um irmão que também tem entendimento na área. E a gente viu 60 vidas mais ou menos sendo edificadas com conhecimento bíblico sobre dinheiro, mas também com conhecimento empírico e prático e intelectual, porque Deus é o dono da ciência, Ele sabe todas as coisas. E nós vimos as pessoas assim, saírem daqui com novos horizontes. E o ano passado, quando nós demos esse curso, alguns irmãos nossos estavam encrencados financeiramente, e hoje eles estão livres. Sabe o que significa isso? Jesus rasgou o escrito de dívida. A Bíblia é prática, o Evangelho é para hoje. Aquilo que vou compartilhar com vocês agora pode mudar a maneira como você vai viver a sua vida, fazer escolhas, acordar para trabalhar amanhã. Você está pronto? Não, se não tiver concordância, então eu vou me embora. Eu sou um pastor pentecostal, preciso de concordância aqui. Você está pronto? Está tímido esse glória a Deus por tanta gente que tem aqui ainda? Você está pronto? Aleluia. Então hoje nós vamos falar que a posição que nós estamos revela a condição que nós vivemos. Você está fazendo muito bem. Primeira ceia de janeiro, e você está na casa de Deus. Você decidiu gastar os seus primeiros dias do ano na presença de Deus. Você está buscando a Deus. Eu tenho convicção que essa bênção se estende no seu devocional diário. Eu tenho convicção que você está querendo ler livros que levem você mais perto de Deus, que você está fazendo votos com Deus, votos de jejum, de oração. Eu tenho certeza que você está colocando Deus em primeiro. E essa posição se chama, repita bem alto comigo, obediência. Obediência. Posição de obediência não é a posição mais confortável que existe. Quem já criou filhos ou está criando filhos sabe muito bem do que estou falando. Não é muitas vezes na primeira que eles gostam de ouvir e obedecer. Mas quanto mais rápido aprendem a obedecer, mais rápido têm autonomia e maturidade para viver sem precisar serem mandados. Eu percebo que às vezes nós entramos em grandes enrascadas na vida, porque simplesmente não tivemos a capacidade de ouvir a Deus. Então nós fazemos negócios e depois pedimos, por favor Deus, entra nesse meu negócio. Nós começamos a nos relacionar com alguém e depois convidamos, Espírito Santo, o que está dando errado, que esse relacionamento não prospera. Espera lá, você primeiro pediu para Deus a orientação se deveria se relacionar com essa pessoa, se deveria abrir esta empresa, se deveria pedir demissão do seu emprego. Agimos de maneira emocional e atrapalhamos o propósito de Deus. Ultimamente eu estou fazendo uma oração bem sincera com o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, não me deixe atrapalhar o que Deus está fazendo no nosso meio. Não me deixe atrapalhar o que Deus está fazendo na minha família. Não me deixe atrapalhar o que Deus está fazendo na Farol. Não me deixe atrapalhar o que o Senhor está construindo no meu destino. Porque é natural que a maneira como nós estamos caminhando assertivamente, quanto mais nós acertamos, mais existe um interesse no inimigo das nossas almas de nos distrair, de nos tirar do propósito, de roubar o nosso foco, de levantar calúnias, de levantar difamações, de ofender o seu coração. Ei, crentes, em nome de Jesus, 2026, você não vai guardar mágoa de ninguém, porque a mágoa, ela impede você de agir com sabedoria, ela impede o seu propósito de fluir com favor. Sabe, pode ser que seja justo,
que você tenha ficado triste. Pode ser que tenham sido injustos com você. Pois esquecendo do que para trás fica, prossiga para o alvo. Para de querer remoer o passado, resolver aquilo que não se resolve. Passou, põe uma pedra no passado, perdoa que tem que perdoar. Ora o Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha a mim o teu reino e faz a tua vontade, na terra como no céu. Me dá a provisão de cada dia, o pão de cada dia. Por favor, não me deixe cair em tentação. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me deve. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, amém. Muitas vezes nós queremos o perdão, mas nós não damos o perdão, e essa posição revela uma rebeldia do nosso coração. Mas quem é ele? Quem é ela para falar isso de mim, para fazer isso contra mim, para agir com tanta maldade e malignidade? Eu te digo uma coisa: ele ou ela pode ser que você esteja achando que é o próprio capeta encarnado. Pois eu lhe digo, é Deus permitindo você amadurecer e crescer para uma nova posição espiritual. Novas posições de novas autoridades espirituais exigirão de mim e de você uma dose extra de perdoar o imperdoável, aguentar o insuportável, porque Jesus suportou na cruz do Calvário as nossas dores, Ele curou as nossas enfermidades através das suas pisaduras até o Calvário. Ele fez aquilo que ninguém podia fazer, para que eu e você pudéssemos fazer o impossível através dele. A nossa posição revela o que vamos viver, a condição do que vamos viver. Então, se você tem uma posição amargurada, se você tem uma posição ressentida, se você tem uma posição ingrata, se você tem uma posição reclamona, duvido que vai conseguir avançar em 2026. E não é o que você quer. Quem aqui quer avançar? Levante a mão. Com essa vocês levantam bem alto, né? Quem quer aqui ser abençoado? Levanta a mão. Quem quer que Deus favoreça tudo que você colocar as mãos? Quem aqui quer ser próspero na cidade e no campo? Quem aqui quer dar de emprestado e não pedir emprestado? Eu quero. Você quer? Eu também. Isso significa posição de filho, filha obediente. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, ele era quem? Auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto e agora chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra do Hititas. Pode parar por enquanto por aqui? Josué é um jovem que caminhou com um líder muito notório, muito paciente, muito temente a Deus, que teve grandes experiências com Deus. E o nome desse líder se chama Moisés. E as crianças amam aquele funkzinho que fala da mãe de Moisés. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Lá em casa eles cantam. Deus tinha uma promessa com Moisés. Moisés era a cereja do bolo de Deus para libertar o povo do Egito. Que missão gloriosa! Imagine você que há 400 anos o povo estava escravo de uma situação. E de repente Deus escolhe um mancebo, um menino, um bebê, chamado Moisés, para então ser o líder, libertador do povo de Israel. Que grande missão Moisés tinha. E Moisés foi fiel à sua missão. Passou pelos processos, venceu suas crises pessoais, conheceu Deus face a face. Moisés teve experiências que nenhum de nós aqui tivemos até hoje. Mas Moisés não entrou na terra prometida.
eu por muito menos não teria entrado. Quem sou eu para falar de Moisés? Eu, às vezes, quando a gente coloca, no grupo de voluntários, pessoal, quem puder colocar aí até hoje, o meio-dia, para que a gente possa comprar alimento para todo mundo e ter, sem faltar no domingo, porque é aniversário da nossa pastora, e a gente já tirou ela do grupo. Por favor, coloque até domingo, até quarta, meio-dia, até quinta, meio-dia. Os irmãos colocam no sábado, meia-noite, de sábado para domingo. Eu olho para aquilo e falo assim, é por isso que Moisés feriu a rocha. Porque eu, por muito menos, tenho vontade de sair do grupo e dizer assim, tchau. Sendo honesto. Qual é a dificuldade de simplesmente decidir se vai ou não vai almoçar? É muito simples, na minha cabeça. Ou você quer, ou você não quer, ninguém é obrigado a nada. Mas se quer, põe o nome no grupo. Porque daí chega na hora do almoço, a gente ainda calculou uma sobra de 10, 15%. O que acontece? Quase que falta comida. Só não falta porque a unção de multiplicação está nessa casa. Aleluia, glória a Deus. Mas as pessoas que colocaram o nome primeiro acabam sofrendo o atraso. É desconfortável. A gente fica constrangido, porque como anfitrião a gente quer servir o melhor. Por muito menos eu teria perdido a bênção que Moisés perdeu. Mas Moisés, ele teve paciência, minha gente. Eram 700 mil israelitas, homens. Se cada um tinha 2 mulheres, e nessa época podia ter, para pensar quantos são 2 milhões e 100 adultos. Se cada homem tinha 2 mulheres e cada mulher tinha 2 filhos, são 4. Pelo amor de Deus, imagine o ministério Kids de Moisés. Quantas crianças não tinha atravessando o Mar Vermelho? Porque a coisa boa é que os crentes reproduzem mesmo, né, irmãos? Eles não têm dó, eles multiplicam e povoam a terra. É uma coisa de louco. Glória a Deus. O que crente reproduz e come, não está escrito. A gente é um povo maravilhoso, multiplicador de sementes, aleluia. E aí Moisés chegou a uma fase que ele ficou nervoso. Ele pegou e deu uma cajadada na pedra com muita força. E Deus disse para ele, porque você perdeu a paciência e agiu assim, não vai entrar na terra prometida, só vai avistar. Eu, sinceramente, irmãos, na altura do campeonato que Moisés estava, eu acho que se eu fosse ele, já falaria assim, que bom Deus, graças a Deus, aleluia. Chega uma hora que tudo que você quer é terminar a sua missão e o seu propósito. Eu não sei se eu tenho alguém que já se sente preparado a encerrar o propósito, mas é assim que eu acho que a gente deve se sentir quando faz bem alguma coisa e Deus fala assim, tudo bem, fez bem até aqui, agora tá bom, deixa eu passar para o próximo. Eu ainda não estou nessa fase, mas eu estou preparando pastores e pastoras que vão assumir essa casa e outras casas com muita excelência e destreza. E olha, eu vou ter sinceridade com os irmãos, eu dou a minha vida por vocês. Eu dou pela minha família e dou por vocês. Mas vai chegar o dia, e quando Deus disser para mim, não precisa mais, encerrou o teu propósito, eu vou te dizer tchau e não vou olhar mais para trás. E eu vou te dizer por que isso. Porque Deus é um Deus que trabalha tempos e estações. E quando a gente insiste em ficar quando Ele encerrou, a gente que perde o propósito de Deus. Ninguém é de ninguém. Tudo é de Deus. Somos donos de nada. Somos mordomos do que Ele nos permite administrar. De onde vem essa história de é meu, eu mando? A minha igreja, me dá arrepios quando eu ouço alguém falar isso. A minha igreja, o meu povo, o meu discípulo, meu filho espiritual. Arrepios múltiplos, já começa. Meu irmão, tenho 2 filhos, chamados Davi e Alice. Vou falar para vocês, já estou com a mão cheia de trabalho. Tenho que educar, colocar valores, ensinar Jesus, o caráter de Cristo, enchê-los do Espírito Santo, profetizar, orar quando tem pesadelo, dar leite de madrugada, quando tem dor de ouvido tem que botar gotinha, levar no médico, ficar até 2 da manhã e depois 6 horas da manhã ir para a estrada, trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você, que história é essa, a gente achar que é dono de alguém? Você não é dono de nada. Você é mordomo de tudo que Deus te deu. Você administra, você gerencia, você faz com zelo, mas você sabe que o dono cuida e você não precisa manipular nada e nem ninguém para ter nada. Para de querer, eu não sei porque eu estou falando isso, mas certamente é pelo Espírito de Deus. Para de querer
controlar seus filhos, suas noras, seus netos. Para de querer controlar até mesmo a empresa que Deus deu para você cuidar. Comece a orar e profetizar sobre tudo aquilo que você vê que não está no lugar, e comece a colocar a ordem do céu, porque Deus governa do céu. E 2026 é um ano de respostas do céu. Pessoas que tentarem fazer na terra aquilo que só Deus pode fazer no céu, vão se cansar, vão se fadigar, e elas vão perder o propósito de Deus. Eu profetizo, em 2026 você vai entrar nos lugares, mas antes Deus já vai ter preparado o ambiente, que você vai acessar portas que antes Ele já te favoreceu, que você não vai buscar na força do teu braço conquistar aquilo que você nunca teve, mas que Deus vai depositar confiança sobre você, e aquilo que você nunca poderia fazer, Ele vai dar para você como uma forma da posição de filho e filha que confia nele. Você é filho que confia nele, você é filha que confia nele, você tem direitos à herança. Aleluia. Obrigado porque o Senhor tirou de mim o fardo. Eu não preciso fazer nada pela minha força. Eu posso confiar que o Senhor vai fazer. Mas Deus, eu tenho um ministério, eu gero esse ministério em oração. Pois na hora certa, Deus vai te tirar de trás das malhadas e vai te expor, e vai ser uma coisa grande e maravilhosa. Vai ter uma multidão louvando ao Senhor através da sua vida, recebendo a palavra através da sua pregação. Mas pastor, eu tenho promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas meu marido, meus filhos, eles nem querem saber de Deus, eles odeiam o Evangelho. Pois eu profetizo que nesse ano as suas orações vão descer como resposta, e eles um dia vão falar assim: ei, posso ir com você na igreja? Ei, quero conhecer um pouquinho mais esse Jesus que você acredita e prega. Você vai parar de ser chato, chata, forçoso, forçosa, e você vai se tornar mais crente, confiante. Vai entrar na posição dos bem-aventurados. Eu nunca vi um bem-aventurado precisando forçar a barra. Pessoas bem-aventuradas são felizes, são plenas, são leves. Outro dia a gente estava fazendo um planejamento financeiro da Farol de 2026. Super legal, tá? Estamos sonhando com muitas coisas. E alguém me perguntou assim: nossa, com esse tamanho de responsabilidade, você dorme à noite? Eu falei assim: não consigo dormir à noite. O que eu faço é morrer e no outro dia ressuscitar. Eu não durmo, eu morro, porque minha mente e meu coração trabalham tanto o dia inteiro, que a hora que eu chego na minha cama, gente, é uma paz do espírito, é um travesseiro gostoso, é minha pretinha do lado. Meu Deus do céu, o que mais que eu quero? Eu quero morrer e só ressuscitar no outro dia. Eu não preciso me preocupar. A igreja de Cristo, eu não posso forçar a barra para alguém dar dízimo, devolver dízimo, dar oferta. Eu não posso proibir alguém de ir em outra igreja. Eu não posso pedir para alguém em nome de Jesus fazer o impossível. Sabe por quê? Porque a minha vida não depende da expectativa que eu tenho nas pessoas, mas sim no tamanho da fé que eu tenho no meu Deus. O meu Deus está acima das pessoas. Ele move céus e terra, Ele move mentes e corações, Ele abençoa o povo dEle, e Ele faz com que o povo dEle se torne obediente. Não sou eu só prego a palavra, eu só ensino, eu só inspiro. As pessoas seguem se elas estão convencidas pelo Espírito. O que eu tenho que fazer é manter a minha vida em ordem. O que eu tenho que fazer é abençoar você todos os dias. Se eu não puder te abençoar, pode ter certeza que maldição não sairá da minha boca. Não. Se eu não puder dizer coisas boas para você, coisas ruins eu não vou dizer. Mesmo que eu veja. Porque eu não fui colocado juiz, fui colocado pastor. E pastor apacenta, pastor ama, pastor cuida, pastor tira carrapicho, pastor tem paciência, porque a ovelha às vezes não enxerga. Faz parte. Cajado nunca foi para bater? Porque tem pastor que diz: olha, eu tenho cajado nas minhas mãos. Eu acho que ele é o He-Man, casado com a She-Ra. Mas não é pelos poderes de Deus, deve ser pelos poderes de Grayskull. Porque pelo poder de Deus, você só diz assim: ei, psiu, não é aqui não, é ali ó. Prega a palavra, ensina, inspira, ora, profetiza, jejua, se melhora e honre ao Senhor. E depois disso, a sua posição muda de forçoso para bem-aventurado, de manipulador para filho. Vamos lá.
Josué recebeu a missão de um líder quase que insuperável. Sabe o que Josué faz? Ele recebe uma ordem pelo ouvido. Josué não recebe uma amostra do poder de Deus como Moisés. Josué não viu a sarça arder. Josué ouviu uma direção. 2026 é um ano em que nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E o ouvir a Deus vem pela palavra de Deus. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Oh Deus, se você falar isso para mim hoje, sinceramente, coitado dos meus inimigos, tenho dó deles. Porque uma pessoa que ouve Deus falar, olha, ninguém vai te resistir, essa pessoa é super poderosa. Olha, eu vou estar com você, como estive com Moisés. Eu não vou te deixar e nem te abandonar, mas seja forte e corajoso, porque você vai conduzir o povo para a terra que eu prometi, jurei dar aos antepassados. Seja somente muito forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não vá para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre mais uma vez o livro da lei, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Irmãos, vocês sabem o quanto nós acreditamos em Deus e nas palavras que Ele libera através de profetas genuínos. Nós acreditamos. Mas eu vou te dizer uma coisa: nenhuma palavra profética substitui a palavra de Deus. E tem mais: um crente genuíno nunca deveria ser guiado apenas por palavras proféticas. A palavra profética é simplesmente uma confirmação daquilo que Deus já falou com você, através da Bíblia e da oração. Deus pode falar através de sonhos? Claro que pode. Deus pode falar através dos profetas? Claro que pode. Mas se Deus está precisando fazer só isso para você acordar, significa que você está sem ouvir Deus durante o dia no seu devocional. Cuidado, meça, dose. A palavra de Deus diz: teste, prove a palavra profética. Pastor, você está pregando contra, a gente está falando de profetizando. Não. Estou pregando a favor. Continuem ouvindo as palavras proféticas, mas não se esqueça de segunda a sábado ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Não se esqueça de pegar aqueles princípios escritos na Bíblia e buscar não se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. O sucesso de Josué foram dois, basicamente. Primeiro, ele sempre teve disposição em ouvir o seu Senhor. Moisés era líder de Josué. Josué nunca teve problema com rebelião. Aliás, Josué e Calebe foram os dois únicos que não se rebelaram diante de uma grande rebelião que houve entre o povo de Israel. Ele nunca teve problema com rebelião. Josué sempre foi obediente às direções. Josué nunca teve ambição de ser líder. Ele se tornou líder por ser responsável pelo processo de Deus aqui na terra. Porque Josué tinha um segundo segredo. Enquanto o primeiro dele era ouvir, ser leal, ser fiel a Moisés, o segundo segredo de Josué é que ele ouviu a Deus. E ouvir a Deus muda tudo. Sabe, quando quarta-feira eu recebi uma palavra profética aqui, fiquei muito feliz, contente no meu coração de verdade, porque aquela palavra, ela combinava com tudo aquilo que eu tinha ouvido há 2 semanas atrás na palavra de Deus e no meu tempo devocional. Sabe, até as mudanças que ele falou, sabe, coisas que ele não sabia, ninguém sabia, mas eu sabia, porque eu tinha conversado com Deus. Deus, o que você quer que eu faça a respeito disso? Irmãos, se vocês atentamente ouvirem a voz de Deus através da sua palavra, 2026 vai ser o melhor ano da vida de vocês. Se vocês não se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, vocês vão conquistar o que a geração anterior não conseguiu conquistar. Vocês vão vencer o que os líderes anteriores não conseguiram vencer. Deus estava com Josué, de modo que antes de Josué chegar, Deus já tinha chegado. Quem é que convenceu Raabe, uma prostituta, a simplesmente
receber os espias em sua casa. O próprio Espírito de Deus já tinha testificado o coração dela. 2026 não é ano de forçar nada, é ano de depender de Deus para tudo. E tudo aquilo que dependemos de Deus, teremos sucesso. E tudo aquilo que tentarmos forçar a barra, teremos fracasso. A nossa posição de obediência libera as bênçãos. Se vocês diligentemente ouvirem a voz do Senhor. Pastor, eu sou surdo, não consigo ouvir a Deus. Pastor, como é que ouve a Deus? Eu posso te ensinar rapidamente como ouvir Deus? Sim ou não? Número 1, ler a palavra de Deus. Não entendo o que diz a palavra de Deus. Daí você vai para a oração, você ora. Fala, Deus, eu não entendo a sua palavra, fala comigo. E aí Deus manifesta circunstâncias. Portas se abrem, portas se fecham. Pessoas chegam, pessoas vão. Funcionários se demitem, outros te pedem uma oportunidade para trabalhar. Seu chefe te manda embora, alguém te chama para entrevista. Circunstâncias. Quarto, a igreja. É importante ter comunhão com Deus na igreja. Quando nós chegamos na igreja, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho. Eu posso dizer como salmista, eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Para mim é um motivo de alegria chegar aqui. É ver os meus irmãos, é abraçá-los, é poder testemunhar o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas é também, no momento de oração de poder, receber aquilo que eu não poderia receber em casa, que eu não poderia receber no trabalho, que eu não recebo pelo culto online. É ter o calor humano, mas principalmente o calor do Espírito Santo queimando dentro do nosso coração. É saber que o Espírito de Deus habita neste lugar, que este lugar é patrocinado por obediência a Deus. Que pessoas trabalham o mês inteiro e decidem, pelo Espírito de Deus, devolver 10% do que ganham, para manter a luz paga, o estacionamento aceso, os funcionários e impostos em dia, o aluguel pago na hora certa. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Num mundo tão egoísta, centrado em si mesmo, enxergar essa realidade é um milagre. A nossa posição, quando nós buscamos ouvir a Deus, através da palavra, através da oração, através das circunstâncias, através da igreja, nos libera e nos promove para as confirmações proféticas. As confirmações proféticas vêm em quinto lugar, são as palavras proféticas que nós recebemos. Pode ser através de uma mensagem de um amigo, de um irmão, pode ser através de um culto de poder, como foi a última quarta, pode ser através de alguém que nem sabe que profeta é. Um dia eu estava no trânsito, e aquele dia eu estava realmente precisando de uma confirmação de Deus. E eu não queria ligar para ninguém, sabe? Encomendar a profecia, sabe como é? Não sei se você já viveu isso. Deus, eu preciso que você fale comigo, mas eu não quero ligar para ninguém encomendando uma profecia. Eu preciso que você me diga se eu estou na direção correta. E então eu parei no semáforo ali na rua Santa Cruz, e eu estava indo para o trabalho. Eu trabalhava de terno na época. E um morador de rua parou no semáforo e abriu a porta e bateu no meu vidro e disse assim: ei, empresário. Pensei comigo, acha que eu sou empresário porque eu estou de terno, mas ele acertou, beleza. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim te pedir dinheiro agora não, eu já consegui o dinheiro do café da manhã, eu só vim te dizer que Deus é contigo. Pode assinar o contrato, Ele vai falar com todos aqueles que estão ao seu redor e confirmar no coração deles aquilo que Ele já colocou no seu. Gente, era uma loucura. Eu falei, não, será que Deus está usando as pedras para falar comigo? Porque sinceramente a gente sempre espera um profeta alinhado, alguém que anda com Deus, para trazer uma direção do céu. Mas às vezes Deus usa uma mula, por que Ele não pode usar um morador de rua? Deus não está preocupado com o vaso que Ele usa, Ele está preocupado se você obedece depois que Ele fala. Irmãos, sem consultar a mais ninguém, depois de ter confirmação na palavra, confirmação no meu espírito na oração, depois de ver as circunstâncias balizando aquilo, eu tive uma confirmação tão simples, mas tão poderosa, e deu certo. O contrato desse lugar está assinado, está ou não está? Você não está sentado aqui tendo culto? Pois é, que coisa estranha, não é?
Sabe, a gente romantiza muito a maneira como queremos experimentar Deus. Mas a verdade é que se nós estivermos humildes para ouvi-lo e dispostos, corajosos para obedecê-lo, Ele usa borboleta, Ele usa pássaro, Ele usa coruja, Ele usa filho, Ele usa filha, Ele usa empregado, Ele usa morador, Ele usa pastor. Ele usa o que Ele for necessário para que você entenda a mensagem. A posição de filho, e eu falei isso de manhã hoje, no momento de generosidade, revela o quanto nós temos uma herança. Sabe, muitas pessoas vivem como escravas. Elas têm um complexo de inferioridade tão grande. Elas não entendem o quanto Deus as ama. E elas vivem na iminência da opinião dos outros. Nessa noite, eu profetizo sobre você, que em 2026, você não vai depender da opinião de ninguém, a não ser da opinião de Deus. E eu não estou com isso te chamando ao anonimato, ao isolamento, não. Porque quem se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem não busca conselho na multidão dos conselheiros não encontra sabedoria. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da necessidade quase que incessante de agradar a todo mundo. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. E permanecer firme, agradando a Deus, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Pastor, você não sabe a minha história. Eu tenho um pai que olha só pela graça. Eu sou órfão. Meu pai me abandonou, meu pai não escreveu nem o nome dele na minha certidão de nascimento. Olha, meu pai não presta, meu pai está vivo, nem dá moral para mim. Meu pai me deserdou, meu pai isso, meu pai aquilo. Eu sei que existem muitas feridas de pai. Aliás, é estatístico. 75% das pessoas têm feridas de pai. E com isso nós temos uma grande responsabilidade. Cadê os pais? O pai, homem mesmo. Ou a mãe que faz papel de pai, levante sua mão. Isso. Nós não podemos repetir o desastre da nossa história sobre a história dos nossos filhos. Esse é um compromisso que fazemos em 2026, amém? Uma salva de palmas para Jesus. E diz assim: eu não vou repetir história de fracasso. Essa é uma coisa. Mas a segunda coisa é: ninguém está órfão de pai. Como assim, pastor? Irmãos, a palavra de Deus diz que, não diz que Deus é mãe. A palavra de Deus diz que Deus é pai. Aliás, a palavra de Deus diz que acaso pode uma mãe que ainda amamenta deixar o seu filho? Porque a coisa mais difícil do mundo deve ser isso acontecer. Mas não é tão difícil ver que 75% dos pais abandonam seus filhos, seja física ou emocionalmente falando. A mãe dificilmente abandona. Quando abandona é de se espantar, a gente fica chocado. Mas um pai, infelizmente, com o modelo de paternidade que está estabelecido na terra, nós percebemos muitos pais abandonando seus filhos. Mas essa noite, eu vim te dar uma boa notícia. Você é filho, filha do melhor pai do mundo. E você pode chamar ele de papai. E Ele está com os braços abertos para te abraçar, para te curar, para te promover, para te dar destino. Ele tem um compromisso com o seu destino. Ele escreveu a sua história na palma das mãos dele. Ele está comprometido com o plano de te fazer prosperar e não de lhe causar dano algum. Você é herdeiro dele, herdeira dele. Então você pode tudo o que ele pode. É isso mesmo. Se ele tem toda a terra na mão dele, a terra é sua. Comece a passar pelas fronteiras, comece a sonhar com novos países, novos horizontes. E se você sabe que Ele é dono do céu e da terra, o que são os seus boletos não pagos? Ele também pode pagar, porque Ele é o provedor. Tem mais, Ele é amor.
Ele pode curar esse vazio carente, essa rejeição que você sente, esse lugar de dor e de angústia, onde parece que ninguém se importa. Nessa noite, Farol, levante sua mão bem alto. Nós saímos da posição de escravos e entramos na nossa posição de filho, filha, herdeiros de Deus. Você pode dizer isso: eu sou herdeiro de Deus? Eu sou herdeiro de Deus. Eu vejo agora, eu vejo o Pai resolvendo questões que o Pai da terra não resolveu, resolvendo no cartório, resolvendo na escritura. Eu vejo Ele abrindo portas que os pais da terra não abriu. Eu vejo Ele provendo maneiras sobrenaturais de viver, ricos, abundantes, constantes. Eu vejo o Pai ensinando filho e filha como se portar em relacionamento. Eu vejo o Pai prosperando os caminhos dos filhos e das filhas aqui presente. Nessa noite, nós nos achegamos ao trono da graça de Deus Pai e solicitamos favor. Favor. Talvez você tenha medo de pedir favor para o seu Pai do céu, porque todas as vezes que pediu ao Pai da terra foi negado, e quando não foi negado foi cobrado duramente. Nessa noite nós abrimos mão da identidade do nosso Pai da terra, e nós recorremos ao Pai do céu e clamamos: Abba Pai, Abba Pai, abraça a tua igreja Farol em 2026, Abba Pai, promove destinos que estão parados aqui, Abba Pai, dá esperança ao que está sem esperança e angustiado, Abba Pai, provê milagres ainda essa semana, para que se lembrem dessa palavra. Abba Pai, tira todo espírito de amedrontamento, escravidão, pequenez, diminuição. Tira, Deus, o espírito que os torna escravos de pecados. Entra nos lugares de carência emocional, espiritual, Pai. Próximo. A nossa posição revela a nossa condição, mas ela também transforma a nossa condição, e ela garante a nossa condição. Pode ter certeza que quem quer que seja que pregue isso, precisa também deixar o Pai passar pelas suas dores. Eu vejo aqui nessa noite Deus levantando pais que vão construir uma história totalmente diferente na vida dos seus filhos a partir dessa palavra. Sabe, irmãos, eu vou compartilhar algo muito íntimo com vocês. Muito íntimo. Há poucos dias atrás, eu vi os meus filhos olhando com grande admiração para mim. E à medida que eles olhavam para mim, com essa admiração tão grande, eu senti um medo de decepcioná-los, sabe? Eu senti um temor, para que eles nunca perdessem essa imagem de mim. Porque sou humano, preciso da graça de Deus. Parece que imediatamente o céu se conectou a um deles e ele disse assim para mim: Pai, você é o melhor pai do mundo. Pouco tempo depois, a minha princesinha olhou para mim e disse assim: Pai, você tem noção o quanto você é incrível? E quando eu olhei para os dois, eu disse assim: eu sonho em continuar assim até o dia em que vocês vão se despedir de mim e que eu vou morar com aquele que está me inspirando a ser esse pai para vocês. Vocês podem orar por mim? E eu comecei a chorar, como estou chorando agora. E a Alice colocou a mão em mim, o Davi colocou a outra. E eles oraram assim: Pai, Deus, ajuda meu pai a continuar sendo o melhor pai do mundo. Aquele dia foi tão leve, foi tão tranquilo, porque à medida que eles olhavam para mim com essa admiração, eu olhava para eles com responsabilidade. Quero te dizer que nessa noite não tem decepção no que eu vou te prometer.
que à medida que você olha para Deus como o melhor pai do mundo, não haverá decepção, porque Ele olha com você. Ele olha para você com responsabilidade, e Ele se compromete com o seu destino, e Ele diz: eu vou realizar os teus projetos, sou eu que vou abençoar os teus planos, eu vou abrir novas páginas no livro da tua história, eu vou curar as suas dores, os seus traumas, as suas enfermidades, eu vou fazer você, meu filho, minha filha, prosperar como nunca antes. E prosperar não é só ganhar dinheiro, prosperar é mudar de vida, é avançar, é vender o que não se vendia, é fazer o que não se fazia, é ter habilidade para ir além. Porque a nossa posição de filhos garante a condição de herdeiros. Somos herdeiros. Irmão, eu estou te dizendo, você ganhou na Mega Sena da virada, e você não está nem comemorando de pé. Olha só, eu estou te dizendo, nós somos herdeiros de Deus. Ele tem tudo o que nós precisamos, e Ele vai dar tudo o que nós queremos, de acordo com a sua perfeita vontade, se a nossa condição for obedecê-lo. Nessa noite, quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar assim, de uma maneira bem profunda, se desarmar. E por isso eu peço que você estenda as suas mãos. Quando nós estamos rendidos, nós estamos com as mãos para o alto. E procura até se desconectar de mim nesse momento. Fecha os seus olhos, ou olha para o céu, um lugar abstrato, um lugar onde você pode simplesmente se conectar com Deus Pai nessa hora. Começa a dizer para Ele o quanto você precisa de uma nova posição nessa noite. E agora, se você precisa convidá-lo a morar no seu coração, se você ainda não fez uma oração de compromisso com Deus, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, enquanto todos estão de olhos fechados. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo de confissão. Talvez um dia você já até orou pedindo para que Jesus morasse no seu coração, mas no meio do caminho a sua condição de órfão te deixou sozinho e te fez se desviar dos caminhos dele. E eu quero também te convidar a colocar a mão no seu coração, se você vai fazer comigo essa oração. E nós vamos repetir uma oração bem simples. Eu vou falar o meu nome e você vai falar o seu nome, e Ele vai escrever no livro da vida um novo nome. Senhor Jesus. Repita comigo: Jesus. Hoje eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu recebo a paternidade de Deus através do seu sacrifício, Jesus. E eu me comprometo a partir de hoje dar as mãos para ti, ó Pai, e não mais soltá-la. Eu prometo que vou ouvir a tua voz, e te peço gentilmente, escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero pecar contra ti, e eu preciso de ti todos os dias da minha vida. Com a minha boca eu te confesso, Jesus, meu único e suficiente Salvador da minha alma. Eu me reconcilio com Deus agora, e eu declaro, em nome do Pai, vamos lá, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, vou viver a partir de hoje uma nova vida. Vou participar da mesa do Cordeiro de Deus, vou ter os meus pecados perdoados e vou escrever uma nova história com Deus.